Eu sinto verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta Deus. Ele é tão claro como a água que eu bebi e não se negocia sua essência e poder. Se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo nó que já se vê. Porém, ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. Mostra-me a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se me deixasse perecer, mas soberano em graça me escolher. E é por isso que não posso me esquecer. Sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando para acontecer o que sua vontade mostrar. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo o mal que já se fez. Olá, gente, muito bom estar com vocês novamente, viu? E nesta oportunidade eu quero falar mais uma vez sobre um assunto que muito me interessa, sobre um assunto que certamente interessa a você também. Vou falar novamente sobre família. Se pararmos para analisar, já há algum tempo que a família é extremamente bombardeada. A televisão mostra uma coisa que é fictícia, mas que, de certa forma, ela é vivida na prática. E a televisão coloca isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. A televisão, ela leva para dentro do seu lar, se você permitir, coisas muito boas, mas também, se você permitir, coisas extremamente nocivas. E quando se fala de família, a televisão tem colocado, principalmente através das novelas, situações onde coisas parecem ser muito normais e muito corriqueiras no nosso dia a dia, por assim dizer,
e até que parecem ser coisas realmente que fazem parte do nosso cotidiano. Isso torna a dizer, se cada um de nós assim permitirmos. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, hoje nas novelas, o que mais se fala é de traição, vingança, morte e tantas outras coisas mais que um determinado personagem, um mocinho, um vilão, alguém que é um personagem ali, um tanto quanto de fora, não é o protagonista, mas ainda assim falam de situações da família, do dia a dia da família, e como se aquilo ali fossem as coisas mais normais do mundo. Já há um bom tempo, graças a Deus, que eu não sei o que é novela na minha frente. E talvez você se pergunte, então do que você está falando se você não vê? Não preciso nem ver, né? Os comerciais estão aí, e você inevitavelmente acaba vendo um comercial de televisão. Pessoas que falam, que se apegam a ficar ali à frente de uma tela, vendo coisas tão horríveis e tão nocivas. E eu queria te falar sobre escolhas. Justamente sobre isso, escolhas. Que escolhas você tem feito? Talvez você já tenha ouvido mais de uma vez isso que eu vou falar, ou isso que eu acabei de falar sobre novelas e sobre aquilo que é televisão e tantas outras coisas assim como a internet, smartphone, computador, que propiciam de coisas boas e coisas ruins para cada um de nós. Mas isso tudo tem escolha. Eu e você fazemos inúmeras escolhas durante um dia. Imagine durante toda a nossa vida. Só que as escolhas contam não somente para nós, mas para aqueles que estão ao nosso redor também. Principalmente quando falamos na questão família. E por isso eu gostaria de ler para você aqui, nesse momento, um texto muito conhecido de cada um. É um texto que está lá no Antigo Testamento, no livro de Josué, no capítulo 24, versículo 14 e 15. E ele diz o seguinte: Josué terminou dizendo: portanto, agora temam a Deus o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. E aí Josué dá assim o checkmate, por assim dizer, quando ele diz: eu não posso decidir por vocês, porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Quando nós falamos de escolhas, é certo que muitas coisas permeiam esse ambiente da escolha, porque quando nós estamos num grupo, a verdade é que às vezes nos deixamos levar por aquilo, pela opinião que outra pessoa pode emitir a respeito daquilo que estamos indecisos, seja num lanche que vamos pedir, um sanduíche, alguma bebida, seja que roupa vamos usar, seja qual o meio de transporte iremos tomar. São muitas as decisões que tomamos no nosso dia a dia. Se você parar para analisar muito friamente, parece uma coisa boba, mas é a mais pura verdade. Já pela manhã, quantas e quantas decisões temos que tomar? Quando você ouve o despertador, no relógio, no celular, onde quer que você esteja, primeira coisa que você pensa: levanto, travo, coloco na soneca, volto a dormir. Olha só quanta coisa você já pensa antes mesmo de sair de casa. Quando você levanta, se você vai tomar banho ou não, que roupa você vai usar, o calçado que vai colocar, se vai fazer frio ou não, leva um casaco, leva um guarda-chuva. São inúmeras as decisões que tomamos e as escolhas que fazemos certamente vão contribuir ou não para o nosso dia a dia.
Quando Josué fala isso ao povo de Israel, e ele diz que a decisão que cabia a ele a tomar por conta das escolhas que ele iria fazer para a sua família, ele já havia tomado. Eu gostaria que você entendesse algumas coisas básicas. Nós não podemos, de forma alguma, você que é pai de família, você que é mãe, delegar determinadas funções, algumas coisas que cabem a você pai, a você mãe. Já há algum tempo na nossa sociedade as coisas têm sido tão extremamente deturpadas, de tal forma que nós achamos verdadeiramente, e a gente pega isso às vezes como verdade absoluta, de que o lugar onde o meu filho, a minha filha tem que ser educado é na escola. Aonde ele tem que tomar um direcionamento de vida é na igreja, porque lá tem um pastor, lá tem um líder, porque lá na escola há um professor, há um orientador pedagógico, há um diretor. Mas pare para pensar. Existe uma frase muito interessante, eu não sei se o sentido desta frase é esse, mas eu me apeguei a este sentido e eu passei a pensar nisso muito avidamente nos últimos tempos, que é aquela frase assim: educação vem de berço. E eu pergunto a você, o berço fica na escola? Ah, sim, hoje as creches têm berço para as crianças menores e tudo. Não, mas a questão é, originalmente, berço fica na escola? Berço fica na igreja, ainda que haja um berçário na igreja? O berçário é uma coisa momentânea ali, para aquele momento de culto, onde os pais estão no momento de culto e os bebês e as crianças estão em outro departamento, no departamento infantil, por exemplo. Ou mesmo quando o seu filho, sua filha está na casa do seu pai, da sua mãe, dos avós dele ou dela, o berço não está lá. O berço tem que estar na sua casa. Quando a frase diz educação vem de berço, é porque educação é aprendida dentro de casa. Na escola, o seu filho, a sua filha vai receber instrução. Instrução sobre intelecto, instrução acadêmica, instrução para o restante de vida que ele vai ter profissionalmente, academicamente falando. Na igreja ele vai receber instruções para a vida também, mas instruções bíblicas. E ainda assim, falando em igreja, quando o seu filho ou sua filha começa a receber instrução, essa instrução tem que ser dentro da sua casa. Que escolha você tem feito para você e para a sua família? Talvez seja muito cômodo para você fazer como muitos e muitos pais faziam há tempos atrás, alguns ainda continuam fazendo, que quando a coisa começa a ficar pesada, eu já ouvi declarações de mães falando isso, que, diga-se de passagem, me perdoe, isso é um absurdo. A mãe chegar e falar assim: eu não aguento mais essa criança, já entreguei para Jesus. Olha, eu já tinha ouvido de tudo. Eu sempre li, e a gente vê na Bíblia que lá em Isaías vai falar que ele era um maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que Jesus era o Messias, o Salvador, o Redentor do povo, aquele que traria a paz a Israel. Já ouvimos muitas coisas. Agora, que Jesus era babá, essa para mim é nova. Quando uma mãe e um pai não querem fazer mais esforço para cuidar de um filho, porque às vezes está fazendo uma pirraça, fazendo alguma coisa que não é conveniente naquele momento, já entreguei para Jesus. Poxa, o líder lá dele, lá do departamento infantil tem que tomar conta, o líder do adolescente, dos juniores, e assim vai. Não podemos delegar funções e responsabilidades que são nossas como pai e mãe a outra pessoa. Entenda, meu querido, a Bíblia declara que você tem que se ater ao estudo da palavra, ao entendimento da palavra de Deus de tal forma para que você esteja caminhando com seu filho pelo caminho, pela rua, pela calçada, andando com ele, sentado na cama, deitado, onde quer que você esteja ensinando. E de que forma você vai estar ensinando? Tão somente com a Bíblia aberta? Não, com exemplo de vida.
Não existe nada mais profundo, não existe nada que chame mais a atenção de uma criança do que o exemplo de um pai e de uma mãe. Quando você escolhe renegar a educação que você tem que dar ao seu filho, quando você escolhe deixar o seu filho de lado por qualquer outro motivo, seja ele qual for, você está entregando o seu filho nas mãos do bandido. Que é uma outra frase muito conhecida, né? Entregou o ouro na mão do bandido. O Salmo 127 vai falar que os filhos são herança do Senhor. Herança, uma coisa preciosa, uma coisa de valor. Quando você escolhe deixar a sua família de lado, em detrimento a qualquer outra coisa, seja trabalho, seja sucesso profissional, seja status social, seja prosperidade, seja lá o que for, você está deixando o plano de Deus para a sua vida, da sua família, de lado. Escolhas nem sempre são fáceis para que cada um de nós decida a melhor forma de como cuidar das coisas que estão ao nosso redor. Existem escolhas muito difíceis, outras tantas extremamente cruciais. Mas entenda uma coisa, a melhor escolha que você pode fazer é a escolha que Josué fez. Que você possa fazer a mesma declaração de Josué e dizer: porém, eu e minha família serviremos a Deus, o Senhor. Que você sirva a Deus juntamente com a sua família de todo o coração, com todo o seu entendimento, de todas as suas forças, com toda a sua alma. Não renegue a sua família, não renegue o plano de Deus para você e para os seus, em detrimento a qualquer outra coisa. Queira Deus na sua vida e a sua família será motivo de bênção dentro e fora da sua casa. E que assim Ele abençoe a você e a sua família. Amém?